A nossa lição número 11 hoje, ela está baseada em Tito, capítulo 1, verso 5, mas eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia no capítulo 1 da carta de Paulo a Tito, e nós vamos nos basear aqui, na realidade, a carta ela está bem indicativa para esse tema dessa lição. E como nós já tinha conversado com o pastor, e logo antes mesmo de começar até a revista, de que era importante que todos os obreiros participassem dessa lição, Mas sabemos que nem todos têm a possibilidade de estar na igreja e aprender como nós estamos aprendendo. Então aqui nós são 3 cargos que está falando aqui: presbíteros, bispos ou ancião. Hoje nós vamos ter uma visão do que é presbítero, nós vamos ter um pouquinho do que é bispo e do que é ancião e do que realmente a igreja em si ela tem que está dentro daquilo que Paulo ensina, Porque aqui nós vamos ver que o texto que Paulo escreve a Tito, ele já estava em Roma e Tito ficou encarregado de colocar presbíteros à frente da igreja, mas tinha algumas indicativas que Paulo estava ensinando a Tito para que ele colocasse dentro das igrejas. Essas pessoas tinham que ter uma característica, essas pessoas tinham que ter uma idade, essa pessoa tinha que ter já uma responsabilidade perante os irmãos. Então são 2 textos que nós vamos ler, Tito capítulo 1, nós não vamos ler só o versículo de número 5, e Timóteo capítulo 3, também nós não vamos ler os versículos de 1 a 7, nós vamos ler todo o capítulo, porque ele nos traz uma visão do que realmente a igreja necessita, nesses cargos. Essas pessoas precisam ter, como que quando você vai ser colocado como pastor na convenção, como você vai ser separado a evangelista na convenção, há um crivo. Então o presbítero em si, Paulo ele coloca um crivo para exercer essa função. E hoje nós vemos que a igreja em si, ela tem sofrido algumas baixas, principalmente de irmãos que, vamos dizer, eles aceitam o presbitério, eles aceitam o cargo de evangelista, eles aceitam o cargo de pastor, mas depois o cargo pesa em si, e daí ele já passou, ele subiu o degrau da escada, e aí se torna, vamos dizer, entre aspas, um peso para a própria vida. Ele fica até muito que preocupado com a situação. Mas nós vamos ver também que a igreja em si, a responsabilidade que Paulo dá a Tito, e você vai ler no texto que a palavra presbítero não está no singular, e ela está no plural. Então significa que Paulo ele dá o direcionamento da formação de um corpo de obreiro. Não é somente o pastor que tem que ter a responsabilidade sobre a igreja, as funções da igreja. Então, no decorrer da lição aqui, nós vamos aprendendo isso, amém? Texto áureo da nossa lição está em Tito, capítulo 1, verso 1, que diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, ou seja, não é o que sobrou da igreja, é aquilo que ainda tem por a fazer, e de cidade em cidade estabeleces presbíteros. Ou significa, o corpo de obreiro não é simplesmente só o pastor. Existem diversas igrejas que hoje só está o pastor lá e o pastor tem que fazer tudo.
E já o texto aqui, na indicativa do texto, ele está dizendo o quê? Presbíteros. Quem são os presbíteros? Nós vamos ver também aqui para frente. Amém? A verdade prática diz assim: o presbítero deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja local. Amém? Então quer dizer, a nossa verdade prática ela já está indicativa. O presbítero deve ser constituído por pessoas idôneas para o quê? Auxiliar na administração da igreja local. Nossa leitura bíblica em classe, Tito capítulo 1, do verso 5 ao verso 7. Nosso irmão Ricardo pode ler, por favor? Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiços de torpe ganância. Amém. 1 Pedro capítulo 5, irmão Adilson, pode ler, por favor? Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, aqui nós já vamos para a introdução. A introdução diz assim: no início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso surgiam cada vez mais novos crentes. Foi necessário, a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos e maduros na fé para cuidarem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja local. Amém? O ponto central aqui é: o presbítero zela pela administração e a vida espiritual da igreja local. Significado da função. Tópico 1. Escolha dos presbíteros. De acordo com a Bíblia, o estudo da palavra-chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha, como substantivo e no emprego dos judeus e cristãos. Presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura para que formavam o governo da igreja local. Então a função do presbítero aqui é um sinônimo de bispo, episcopos, supervisor, de professor, grego, didascotos, e de pastor, poimen. Essa é a função, ou seja, o presbítero,
engloba isso no cargo de presbitério. Ou seja, o pastor não está, é o presbítero que está. O pastor saiu, foi, como o nosso pastor sai e vai para outra congregação, é convidado para pregar em uma outra igreja, o presbítero está. Ele forma ali o braço com o pastor. Amém? A liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais por onde a plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade. Está claro assim o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Ou seja, é claro a maneira com que Paulo, ou seja, quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos que Paulo, nas suas cartas, ele instrui as pessoas que iam exercer os ministérios a permanecer na doutrina dos apóstolos. Ou seja, aquilo que eles escreviam era para ser direcionado para a igreja. Quando escolher os obreiros, quando escolher o diácono, quando escolher um evangelista ser separado, essas pessoas tinham que ser idôneas. O ministério não pode escolher a lavonte, ou seja, o irmão se converteu, como nós vamos ver aqui, vai para o púlpito, fala bem, mas e a integridade da pessoa é conhecida? Como é a família, como ele trata a esposa, como ele trata os filhos, o desempenho dele na igreja, ele é uma pessoa assídua, como nós vimos nas outras lições anterior, eu não sei se foi nessa uma que passou ou na outra, que o pastor ele indica muito bem a devoção dentro da igreja hoje, ela está sendo reduzida. As pessoas estão com a devoção do jeito que eles querem. Se for do jeito que quer, Deus não dava um direcionamento a Moisés de como seria dentro do sacerdócio, que está escrito lá onde? Lá em Levítico capítulo 8, verso 9, a maneira com que foi colocado para Arão e seus filhos. Depois o irmão de Moisés, também sem ser Arão, ele é colocado ali dentro do sacerdócio, ele tinha uma responsabilidade. Então tudo vem encaminhando como que deveria ser. E Paulo, baseado em todas essas escrituras, ele traz esse conhecimento e no Novo Testamento ele emprega isso tudo. Ele emprega para nós hoje. E nós temos que, se conservar na doutrina dos apóstolos. Depois nós vamos ler aqui e nós vamos entender. 3. As qualificações. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural: presbíteros, bispos ou anciãos, que está em Atos capítulo 11, verso 30, 15, 2, 4 e 6, versos 20, verso 17, Tiago 5, 14, 1 Pedro capítulo 5, verso 1. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidarem da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Portanto, o presbítero é um pastor. Aí, abrindo aspas aqui, as pessoas ainda questionam a respeito do ministério, vamos dizer, do presbítero. O presbítero está no lugar de pastor ali. O presbítero... Não, aqui está dizendo a Bíblia, Paulo coloca os presbíteros no lugar de pastor, é a função. Então não pode haver um questionamento dessas funções ao qual está instituído. Não foi instituído pelo pastor da igreja, foi instituído pela palavra de Deus. Então ela já vem nos ensinando isso, esses questionamentos de cargo, de quem está ali ou não está, tem que acabar. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel dessa função.
Tais qualificações estão descritas em Tito 1, 6 e 9. Para presbítero, assim como em Timóteo capítulo 3, de 1 a 7, para bispo, denotando o aspecto sinonímico dos dois termos. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quando da ordenação de pessoas para servi-la. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para se separar obreiros. Aqui nós vamos ler então Tito capítulo 1 e nós vamos fazer a observação do presbitério, ou seja, do presbítero. Ou seja, são duas leituras que nós vamos fazer. São Tito capítulo 1, verso de 1 a 16 e 1 Timóteo capítulo 3, de 1 a 16. Os dois capítulos têm a mesma quantidade de versículos. Amém? Vamos ler Tito primeiro, que está escrito assim. Talvez a versão bíblica não bata com a dos irmãos ou de quem está assistindo aqui pela gravação. A leitura esteja um pouco diferente na tradução. Paulo, servo de Deus. Aqui é o único lugar que Paulo se coloca como servo de Deus. É o único lugar. Nas outras leituras, se você for ver, ele vai colocar Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Paulo, servo. Aqui é o único lugar que ele coloca esse termo como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes da criação do mundo. No devido tempo, ele trouxe à luz sua palavra por meio da preparação que me foi confiada por determinação de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Olha, a fé de Tito era a fé comum com a de Paulo. Tito era obediente, era uma fé unida. Aquilo que Paulo ensinava para ele, ele seguia. Hoje, nos nossos dias, nós aprendemos e queremos fazer do nosso jeito. É a mesma coisa. Vamos citar aqui um outro texto aqui, dá uma paradinha aqui. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 18, aonde tem lá um servo de Deus que é Apolo. Apolo chega ali, se encontra em uma sinagoga e ele começa a pregar. Só que o conhecimento dele a respeito de Jesus Cristo é muito pouco da obra de Deus ali, da obra de Jesus Cristo. Mas ele está pregando a palavra de arrependimento, pregando a palavra de quê? De conhecimento, ou seja, da palavra de Deus. E ao mesmo tempo ele faz a seguinte coisa, ele prega que as pessoas têm que ter uma volta de 360 graus, mudar a sua vida radicalmente. Quem que está ali naquele lugar? Priscila e Áquila. Vendo ele pregar, Priscila observa que o seu marido está lá dentro, ela está do lado de fora observando. Ela não fala nada, mas pelo texto você vai observar que quando o Apolo sai, ela o convida para ir para sua casa, vendo que ele está falando sobre a obra redentora, ou seja, da mudança de vida, aquilo que o Evangelho prega. Eles pegam e vão e dão um novo direcionamento a Apolo. Apolo passa a pregar a Cristo, ele passa a ter mais conhecimento sobre a obra de Jesus Cristo, e quando ele vai e volta, ele volta a pregar nos mesmos lugares que Paulo havia pregado, ou seja, Paulo plantou, Apolo regou, por isso que vem essa palavra. Seja o que? Apolo começa a pregar como Paulo, sabendo o que? Da obra de Cristo, tendo conhecimento, porque haviam dois discípulos, discipulados por Paulo, seguiam a doutrina de Paulo,
começou o quê? A doutrinar Apolo aprendeu a doutrina e começou a pregar. Hoje nós estamos fazendo um pouco diferente em muitos lugares. Então nós temos que tomar esse cuidado. Verso 6. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tenha filhos cristãos, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Ou seja, muitas vezes nós temos a nossa família dentro da igreja, nossos filhos são submissos, está crescendo que é uma maravilha. Você já está no cargo, evangelista, você está na frente da igreja, você é diácono, vamos dizer assim, vamos abranger todo. O seu filho cresceu na igreja, é uma outra questão, é uma outra situação. Você não tem algemas para colocar no seu filho. Então você não pode se submeter a certos julgamentos e deixar a tua própria salvação, mesmo como pastor, como evangelista, nesses cargos em geral. Você não pode ser julgado por ação da sua família, mas aqui na hora da escolha tem que se fazer esse julgamento também. Por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Aquilo que eu falei na aula passada. Hoje nós estamos pregando uma palavra, mas nós também temos que ser o quê? Observado que essa palavra nós não venhamos o quê? Contradizê-la com a nossa própria vida ali na frente. É esse o cuidado que nós temos que ter. Algumas pessoas pregam, mas aquela palavra contradiz com o que a vida dela está dizendo. Não tem nada a ver. Aí vem o julgamento e aí as pessoas começam a falar e a própria consciência da pessoa fica perdida. Por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem dominado pela ganância. Olha aí, irmãos, não dominado pela ganância, não bebum, não violento. Aqui está a característica para a escolha dos presbíteros, do obreiro. Se o irmão não se encaixa nisso daqui, se o irmão se encaixar, o irmão não é arrogante, o irmão não é briguento, o irmão não é apegado ao vinho, não é violento, não é ganancioso. 8. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio de si, tenha domínio próprio. Muitas das vezes nós vemos obreiros com a sua arrogância muito aguçada, e aí isso faz com que as pessoas não tenham confiança nele, e aí em vez de pedir o conselho, vai se aconselhar com gente que não é apropriado. 9. E apegue-se firmemente à fiel palavra, da forma como foi ministrada, que Paulo ministrou, a doutrina dos apóstolos, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer, irmão, convencer os que se opõem a ela. Porquanto há muitos insubmissos, que não passam de tagarela, e ludibriadores, principalmente os do grupo da circuncisão. Muitos judeus se convertiam, mas o que? Era tudo para levar as pessoas aonde? Ao judaísmo, de volta ao caminho. Ou seja, ali em Creta, onde Tito estava, muitos queriam se converter a Cristo, mas queriam conservar o judaísmo dentro da igreja. Como hoje aqui no Japão, se você olhar algumas coisas que aparecem no Facebook, você não sabe. Tem pastor aí que é judaizante, coloca até o turbante, coloca a capocinha. Por quê? São entendimentos que a Bíblia muitas vezes, para mim, no meu entendimento, o crente é crente na Bíblia. Aqui Paulo ele combate claramente o judaísmo dentro da igreja.
Então a doutrina dos apóstolos é a doutrina do Espírito Santo. É necessário fazê-los calar, pois motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras, pregam o que não convém. Quando Paulo fala isso daqui, irmãos, é necessário fazê-los calar. Se você for procurar no comentário bíblico do Novo Testamento, esse comentarista ele fala assim que Paulo, do grego, ele usa esse termo aqui no original de um outro escritor da época, que naquela época os cães ferozes era colocado uma mordaça, ou seja, aquela focinheira para que o cachorro não latisse. Ou seja, ele está dizendo que essas pessoas aqui estão falando demais até o que não devem. Então deve-se colocar mordaça na boca dessas pessoas, desses judaizantes. Se Paulo combate isso daqui, essa doutrina, por que nós hoje vamos ser ludibriados, como ele está dizendo aqui no começo aqui, a essa doutrina, a doutrina dos judaizantes? Se nós se convertemos, é uma nova visão, é uma nova fé em Cristo Jesus que morreu na cruz do Calvário. Ou seja, 12. Um dos seus próprios profetas declarou: os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Era a situação dos cretenses. Depois de 3, 4 anos, o crente, na realidade, se você for ver, ele começa a ter muitos pontos de interrogações. Será que isso é correto? Será que isso? Será que isso? Então, muitas dúvidas. Ou seja, começam a se apartar do que? Não, essa palavra aqui, igual um certo pastor aí, diz que já há termos na Bíblia que se devem ser revistos. Que a Bíblia tem versículo que no original já está diferente, não serve para nós. Então nós temos que tomar cuidado e preservar o que está, e não mudar a sua linguagem. 13. Esse testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os com toda severidade, para que se submetam a uma só fé sadia. Então hoje tem muitas pessoas que, vamos dizer aqui, estão na frente de um trabalho, de um ministério, e não têm a coragem de fazer o que Paulo está dizendo para fazer. E aí não sabe a consequência que vai ter lá na frente. Então, quer dizer, se nós tomarmos cuidado hoje na igreja, nós teremos o cuidado dela não se perder lá na frente. Então, a palavra de Deus, ela é sadia. O que eu falei na aula passada a respeito dos falsos mestres, é como que se você perguntasse se eles fossem Satanás. O que Satanás faria? Enganaria, tiraria proveito de muita coisa. Então, quer dizer, os falsos mestres, eles são o quê? Fácil de ser reconhecidos pelas suas próprias obras. Nós também, os crentes justos, somos o quê? Reconhecidos, mas conforme a nossa fé sadia. Está aí no texto: não dando ouvido a fábulas judias, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade, porque a verdade é uma só. 15. Para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Quer dizer, ele se converte, mas continua do mesmo jeito que está. E a Bíblia diz que nós nos convertemos para ter uma transformação de vida e de fé no Cristo Jesus. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam. Não adianta você falar que tem fé, mas a atitude continua a mesma. E por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. Então nós temos que tomar cuidado com isso, amém? A síntese do tópico 1, o termo presbítero, do grego presbíteros,
é um sinônimo de bispo, episcopos, de professor, do grego didásculos, e de pastor, do grego poimen. Logo, a sua função é pastoral. Então, não podemos ter dúvida. Mais para frente nós vemos Timóteo, capítulo 3. Um minuto só. Significado do termo, a importância do presbitério. O significado do termo: não desprezes o dom, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando-o acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. Olha só, foi feito um conselho de obreiros. Nós, como obreiros da casa do Senhor, nós temos que fazer esse julgamento. Quem nos colocou no nosso cargo? Foi Deus ou foi o homem? Deus. Nós temos que colocar isso. Então, sobre nosso ombro pesa uma responsabilidade. Não tem como nós voltarmos atrás. Tem como nós, nos reconduzir no percurso que nós temos que andar. Se está fraco agora, mais para frente você pode estar mais forte do que eu. Então não adianta você recusar o seu cargo de evangelista, de pastor, de presbítero, de diácono, de cooperador, mas você tem como você se recolocar no caminho. Hoje pode ser que você está fazendo uma curva, ela não é de 50 nem de 60, mas é de 10 graus. Ali na frente essa curva ela é consertada. Pode ser que agora você, como obreiro da casa do Senhor, não esteja na hora, mas mais para frente vai estar. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiro de presbitério, grego presbitério, substantivo de presbítero, um conselho formado por ancião da igreja cristã. 2. A atuação do presbitério no concílio de Jerusalém em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja. Os apóstolos e os anciões foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Atos 15, 2, que fizeram uma reunião de como a igreja seria conduzida. Aí depois eles escolhem 2 obreiros, Paulo e Barnabé, para fazer as viagens missionárias. Ou seja, nas instituições da igreja a doutrina vai ser essa. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E quando iam passando pela cidade, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos anciões em Jerusalém, em Atos capítulo 16, verso 4. Então nós vamos ver que um concílio, ou seja, os apóstolos que receberam de Jesus, aprenderam com Jesus, eles tinham a base, eles já eram os mais velhos, mas acontece que nós vamos envelhecendo, necessita-se de uma nova geração para continuar o trabalho. Nós temos que estar observando se esses novos presbíteros, anciões, como nós somos, nós vamos observando se eles estão conservando a doutrina que já nós conservávamos. Hoje isso está mudando muito, e quando muitos ministérios vão repreender, o camarada arranca o povo ali que já está dentro da igreja, que ele conhece, que não está satisfeito com a igreja, forma outra igreja. Aí vem outro pastor ou outro ministério e apoia aquilo ali. É o que tem acontecido no Brasil, é o que tem acontecido nos Estados Unidos, na Europa, no Japão isso tem acontecido, e muitos não têm observado que isso está acontecendo, prejudicando a igreja. O corpo de obreiro, ele é para conservar a doutrina da igreja. Não estou satisfeito com isso, vou alugar um salãozinho e vou abrir minha igreja. Mas se ele foi sem antes se reparar onde ele está,
que acontece? Ele está de mal aqui com o pastor presidente? Não, ele está em dívida com Deus. Pelo menos nesse questionamento, a minha visão é essa. 3. A valorização do presbítero. O presbítero deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério de ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo. Veja bem, o reditor aqui da revista, ele enfatiza, tal como instruiu o apóstolo Paulo. Qual doutrina que nós estamos seguindo, irmãos? Se nós estamos seguindo a palavra de Deus, Deus entregou essa doutrina ao apóstolo Paulo. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Efésios, quem que escreveu? Não foi Paulo? Então nós temos que estar na doutrina que o Espírito Santo nos direciona, que foi entregue a ele. Nos evangelhos, foi entregue a quem? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então eles estão dentro da doutrina de Cristo. Certo? Então, nós temos que conservar-se dentro dessa doutrina. Se nós pularmos fora dessa doutrina, a doutrina aí parte de nós mesmos. Ao meu ver, isso não deveria acontecer. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Quantos presbíteros nós temos aqui dentro dessa igreja? Quantos diáconos nós temos aqui dentro dessa igreja? Então, tudo isso é motivo de honra. A igreja está bem, o quê? Suprida. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. O Novo Testamento mostra que apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. Vamos jogar tudo na costa do pastor Givaldo? De maneira alguma. O trabalho ele tem que ser distribuído. A responsabilidade de administração de supervisor é dele, mas a responsabilidade de realizar é nossa. E aí é onde que nós temos que fazer um julgamento, sentar e realmente ser unido e ver onde nós estamos falhando. Não é o pastor Givaldo que está falhando, é o corpo de obreiros. Se estiver falhando, é o corpo de obreiro que está falhando. Ou seja, no ministério é o pastor presidente que supervisiona e ele vê onde que está falhando e procura consertar isso. É para isso que é instituído o quê? O corpo de obreiro, o ministério. O Novo Testamento mostra que apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. Atos capítulo 20, versos 17 a 37, Efésios 4, 11, 1 Pedro 5, 1. O presbítero é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. A síntese do tópico 2 é fundamentado na palavra de Deus, desde os primórdios cristãos, o presbítero atua no governo da igreja local, junto ao pastor titular. Amém? Os deveres do presbítero. Antes de ler isso daqui, vamos para 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 16. No verso 6, nós vamos observar algumas coisas aqui. Nós vamos ver que Paulo, ao escrever a Timóteo, ele enfatiza veridicamente algo aqui. E nós temos que tomar cuidado com isso. Verso 1. Esta é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado, de fato deseja algo excelente. 2. É fundamental, pois, que o bispo
seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante ao dinheiro. Não é a mesma coisa que ele escreveu na carta de Tito? Presbítero e bispo faz a mesma função. Eles são escolhidos porque eles têm experiência na frente da igreja. Eles são escolhidos porque eles conservam a doutrina dos apóstolos, da palavra de Deus. Presbítero e bispo faz a função de pastor. É isso que Paulo está ensinando aqui. Agora veja bem, o bispo deve também governar bem a sua própria família, sabendo educar seus filhos a lhes serem submissos, com todo respeito. Portanto, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Paulo faz um questionamento aqui. Como poderá ele cuidar da casa de Deus? 6. Não deve ser recém-convertido. Tem pessoas que com 2, 3 anos já é presbítero em algumas igrejas. Tem pessoas que com 1 ano já está tomando conta de igreja. Eu não tenho nada contra. Se o camarada está aí na liderança de um pastor, a responsabilidade é do pastor. Mas a palavra nos aconselha aqui por Paulo aqui, não deve ser recém-convertido, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. A soberba de Satanás levou ele a pecar contra Deus. Significa que colocando um novo convertido na frente de um trabalho, de uma igreja, provavelmente algum acidente vai acontecer. Provavelmente alguma coisa pode acontecer. 7. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora. Os de fora da igreja têm que dar bom testemunho. Esse camarada é crente, ele se converteu de verdade. Em pouco tempo, um novo convertido pode ser convertido. Mas e depois de 3 anos, será que o testemunho dele vai continuar o mesmo testemunho? É isso que tem que ser observado. Eu lembro que há alguns anos, 40 anos atrás, não era de qualquer maneira que se colocava alguém na frente de uma obra, não. Pelo menos da denominação que eu venho, se a pessoa não tiver, no mínimo, 20 anos de cristão, de crente, ele nem faculdade teológica ele faria. Não se permitia. Na doutrina que eu vinha. Depois do curso teológico, ele ia para uma igreja que tivesse 5 membros, 6 membros. Ele ia numa congregação de bairro. E ele era observado durante um tempo lá. Conforme a necessidade que a igreja tinha, ele era trocado de lugar para saber se ele se conservaria bem ainda, dando testemunho, sendo crente, fiel, se ele tinha um chamado. Era assim que era confirmado. Hoje já existem outras diretrizes, então isso tem que ser tomado cuidado. Veja bem, quanto aos diáconos, da mesma forma, devem ser honrados de uma só palavra. Ó, irmãos, uma coisa que acontece muito dentro da igreja hoje posso, amanhã não posso. Pastor, hoje eu vou, amanhã eu não vou. Até para membro de igreja, isso tem que ser fiel na sua palavra, irmão. Nós estamos imitando a Cristo. Não dados a muito vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro, devem permanecer no ministério da fé com consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar por experiência. Depois, se não houver nada que o desabone, olha só, se não houver nada que o desabone, que exerçam o diaconato. O cooperador ele tem que ser testado, para depois ele ir para o diaconato.
Não é de qualquer jeito, não. Existem pessoas que chegam lá no dia da reunião, o pastor já conversou com ele, deu um tempo para ele pensar, ele chega lá, está lá o corpo de obreiro, os irmãos, vamos dizer, os anciões, ele ainda tem tempo de falar assim: irmão, eu ainda não me sinto preparado para tal função. Ele tem, só que a palavra pesa tanto na vida dele, de que falta obreiro na seara, e é motivado por emoções, e muitos ainda vêm e aceitam. Só que mesmo que você aceite, ainda há solução, irmão. É só um simples, dá um tempo, vai aprendendo mais, não desista. Mas aqui está a diretriz para um diácono: não se deve colocar um diácono de qualquer jeito, porque senão um obreiro mal formado na sua base, ele vai ter problemas para se resolver para frente. E aí sofre a igreja, sofre o pastor, sofre o corpo de obreiro, não sabe se dá para contar com ele ou não, vira o ponto de interrogação do ministério. Então, o diácono: as mulheres da mesma maneira devem ser respeitáveis, não caluniadoras ou língua, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só esposa e governar bem os seus filhos, a própria casa, pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. Ainda que alimente a esperança de ver-te em breve, escrevo-te estas orientações. Contudo, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Olha só, irmãos, como será que nós estamos se comportando dentro da casa de Deus? Coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos. Veja bem, contemplado. Estou pensando que aqui a igreja não está sendo observada pelos anjos, irmão? Tudo que você faz na sua igreja, na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, os anjos não estão vendo? Será que nós temos isso na nossa consciência, sendo que a palavra de Deus está dizendo isso? Salmos diz assim, que quando Cristo morreu ali naquela cruz, que o sangue dele parou de verter, escorreu por aquela cruz, no pé da cruz havia uma vala em que o sangue do indivíduo corria por ele. Naquele exato momento, Salmos, ele diz assim, que Deus se levantou do seu trono, montou-se em um relâmpago, e veja bem, a terra se escureceu, o sol se apagou. Deus, o que ele fez? Ele se enfureceu na sua ira, porque todo o pecado estava ali. Imagine, irmão, e nós aqui ficar brincando de ser crente. Sabia que muitos crentes estão brincando de ser crente? Então veja bem aqui o que Paulo está falando: coluna e fundamento da verdade. Então você faz parte dessa coluna. Contemplados pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo e recebido acima na glória. Está falando de quem? De Cristo. Então, não podemos brincar com o Evangelho, de maneira alguma. Nossa responsabilidade como cristão é muito grande. Os deveres do presbítero, e nós já vamos encerrar. Apacentar a igreja. Os presbíteros, os irmãos observaram que toda vez que fala a palavra presbítero, a maioria está no plural. Se você for para a Bíblia, é a mesma coisa. Tem o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. O apóstolo Pedro bem exortou aos presbíteros da sua época acerca desta tarefa. O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com o cuidado pastoral,
não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Temos que fazer tudo conforme a palavra de Deus. Tem pessoas que pensam assim: eu vou dominar o pastor. Se você dominar o pastor, se você consegue influenciar o pastor, você consegue influenciar o corpo de obreiro. Conseguindo influenciar o corpo de obreiro, você consegue influenciar quem? A igreja. E a igreja não pode ser submissa a indivíduo particular. O indivíduo particular tem que ajudar o pastor no crescimento da igreja espiritualmente, para levar a igreja ao conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus, ensinar o que a palavra quer ensinar aos irmãos. Com cuidado pastoral, não pela força, não violência, como se os obreiros tivessem domínio sobre o corpo de Cristo. Esse ato ocorre voluntariamente, sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. 1 Pedro 5, 2 e 3. Agora veja, os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na função espiritual, social, moral, familiar do povo de Deus. Muitas vezes o ministério ele tem uma reunião e, em vez de expor a ideia para ver se há um julgamento em comum, a pessoa está expondo a sua ideia e imposicionando ela, querendo que ela seja aceita. E dessa maneira, o corpo de obreiro, ele tem que ficar atento a isso. Tem que fazer um julgamento sobre a fala, ou até mesmo a ideia de um membro. Não é aceitar no mesmo momento, não. Tem que se fazer um julgamento. Então, o presbítero aqui, ele faz parte de um conselho, ele faz parte de um corpo. Então ele tem que trabalhar e ter o pensamento que a ideia dele nem sempre será aceita. Nem sempre a ideia de um diácono, de um evangelista será aceita. Então, que essas recusações dessas ideias sejam aceitadas. No momento ela não é bem-vinda, mas pode ser mais para frente. Você tem que ser capaz de levar um não também na cara. A igreja hoje quer tudo sim, sim, sim. O corpo de obreiro quer tudo sim, sim, sim. Quer que o pastor diga sim para todo mundo, para todo obreiro. E não. A Bíblia, ela nos ensina que tudo tem que ter, é como uma engrenagem, andar. Então, presbítero, bispo, pastor, tudo é para a função e o crescimento do corpo de Cristo, a igreja. Liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem duas esferas principais de atuação: o governo e o ensino. Se o pastor souber governar, se o corpo de obreiros souber governar a igreja, se o pastor souber ensinar, se o corpo de obreiros souber ensinar, irmãos, a igreja já está bem estruturada. O presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. Para isso ele precisa saber governar a sua própria casa e ser apto a ensinar. Liderar o rebanho de Deus segundo o Novo Testamento é estar disponível para servir. Irmãos, disponível para servir. E não para ser servido. Jesus Cristo veio morrer por nós, não foi? Então ele veio para servir. Jesus Cristo, no dia da Santa Ceia, ele agachou, pegou a bacia, colocou o pé dos apóstolos lá, lavou, enxugou, ele serviu. Quer maior exemplo que isso? Não tem como. Ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Isso daqui, irmãos, vamos falar a verdade. Hoje está faltando fé para essa atitude aqui.
Sabe o que mais está faltando também? Fé para quem está enfermo. Porque talvez, eu faço a pergunta, talvez, vamos fazer assim, está faltando fé para nós pregar para que os enfermos tenham fé de ser curado. Talvez, posso estar até errado, mas talvez está desincronizado isso, a fé para pregar sobre cura, para incentivar, como nós lemos no começo da revista, como nós lemos no texto, a essas pessoas a terem fé para serem curadas. Talvez, nós precisamos analisar isso. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. O membro da igreja local tem de sentir a vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou uma palavra pastoral. Tal obreiro foi separado pelo Pai e pela igreja para atender às demandas. Qual que é a função dos presbíteros, então, irmãos? Aqui finalizando, está nesse síntese do tópico 3. Apacentar a igreja, liderar uma igreja local, ungir os enfermos, são algumas das muitas responsabilidades do presbítero. Conclusão: vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos. Os presbíteros ou os bispos sempre formaram um corpo de obreiro com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus do Brasil, os presbíteros exercem esse serviço, pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam da execução das principais tarefas da igreja: a evangelização, o ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Uma das coisas que nós temos que tomar cuidado é abrir uma congregação, como vamos dizer, em muitos lugares são feitos. Coloca o obreiro lá, coitado, o camarada fica lá sozinho. Não tem um outro obreiro para auxiliar ele. Não tem um outro presbítero, outro evangelista. Ele se sente isolado, irmão. Muitas das vezes a Bíblia diz o que? Saiu Paulo e Barnabé, Áquila e Priscila, sempre 2 em 2. Quantos discípulos saíram de Jerusalém a caminho de Emaús? Pedro andava com seu irmão, quem? Quem era irmão de Pedro? Sempre eles estavam juntos, sempre em 2 em 2. Por que Jesus escolheu 12? 2, 2, 2, 2, 2, 2. Quantos saíram? 70. Se você for dividir, sempre se eles saíssem, nunca era ímpar. Então nós precisamos rever muitas coisas. Essa revista, a respeito desses assuntos, diácono, presbitério, bispo, caiu dentro das nossas igrejas, desse ministério Moca, que eu sei, pelo que o pastor me falou, que algumas congregações ou todas estão estudando, caiu perfeitamente para que nós tenhamos consciência, a igreja tenha consciência de que os trabalhos têm que ser feitos, não é sozinho o pastor Givaldo fazer as coisas sozinho, não. É o corpo de obreiro trabalhar juntos, amém? Então eu encerro aqui essa minha participação. A próxima aula é sobre o diácono, e aí na semana que vem esperamos que os irmãos estejam aqui, principalmente os obreiros, para estarem aprendendo mais da palavra de Deus e termos consciência, ver aonde nós erramos, ver aonde nós estamos falhando e trabalhar para a obra de Deus, amém?